de fazer. Depois me passa o contato dela. Isso, depois eu te falo. Tá. Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Quem? Adriana? Adriana levantou o dedo, eu acho. Não, tô brincando. Lívia. Lívia. Mãe, lê a página, por favor. Estou sempre à sua disposição. Depois que você passa a confiar em mim como seu salvador, jamais me distancio de você. Quando você se sentir distante de mim, aceite a sensação, mas não a confunda com a realidade. A Bíblia traz as inúmeras promessas que fiz de permanecer a seu lado. Assim como tranquilizei Jacó quando ele estava saindo de casa e se aventurando por lugares desconhecidos, estarei com você e cuidarei de você aonde quer que vá. A última promessa que fiz aos meus seguidores foi: eu, com certeza, estarei sempre com você até o fim dos tempos. Permita que esta reafirmação da minha presença contínua o encha de alegria e paz. Não importa o que você possa perder nessa vida, nunca poderá perder nossa amizade. Vamos elevar nossos pensamentos, nossas vibrações e agradecer, em primeiro lugar, agradecer pelo nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, irmão, e a toda a espiritualidade amiga que nos inspira e que cuida com tanto carinho desse evangelho nosso de todos os dias. Gostaríamos, Pai, de pedir que a gente possa aprender um pouquinho mais da Tua palavra e, além de absorver, além de aprender, que a gente possa também levar para os nossos dias, no nosso trabalho, no nosso lar, para os nossos próximos. Enfim, Pai, que possamos sempre ser sementinhas a germinar e a florescer com o Teu amor, Pai. Que possamos espalhar sempre o Teu amor, Tua caridade, sempre com fé, com esperança, sabendo que dias melhores cada vez mais estão perto, vão chegar, e que possamos aproveitar essa meia horinha que temos e conseguir preencher os nossos corações com muita fé e levar a todos, Pai. Muito obrigada, assim seja. Lindo. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Quem que gostaria de abrir o evangelho? Adriana. Oba! Vamos lá, vamos abrir. Capítulo 23, versículo 9. Não vim trazer paz, mas a divisão. Posso ler? Espera aí, deixa eu achar. É 23, 9. Sim. Né? Tá, achei. Posso? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3.
O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas 12, 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda. Não, estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos. Não haverá blasfêmia em que atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Capítulo 14, item 6. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julga isenta de consequências. Ninguém se alarma, deixando todos pausar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para ele e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenha. Atire-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Acho Vou que parar tá bom, aqui porque é Adriana. grande. Não, Não, isso que eu ia falar. Adriana, você quer falar alguma Então, coisa? Então, o que eu tirei aqui do texto, né, da mensagem, foi que ele quis dizer que ele não veio, a gente não vem aqui na Terra achando que a gente vai achar paz. Não, a gente está vindo aqui com uma missão, né? E essa missão a gente encontra dentro da nossa família. Quando ele fala aqui que vai colocar o marido contra a esposa, pai contra filho, sogra contra nora, quer dizer, cada um tem ali a sua missão para cumprir, né? Isso que eu entendi do texto, da mensagem. Alguém mais gostaria? A Lívia quer falar. Engraçado essa mensagem ter caído, porque eu estava vendo o filme revendo, né? O filme do Kardec, porque eu só vi no cinema. Aí eu gosto de ver de novo, porque parece que no cinema, não sei, a gente fica meio disperso, né? Aí eu presto mais atenção em casa, né? Aí peguei e vi com calma que eu estou estudando o Livro dos Médiuns, né? E quis relembrar. Aí eu pensei assim, poxa, tantas pessoas, né, tantos nomes a gente conhece, né, Divaldo, Chico, que vieram com missões tão bonitas, né? Eu digo eles porque eles são pessoas públicas, né, que a gente conhece. Claro, cada um tem a sua missão, a gente sabe disso. Mas aí eu fiquei pensando, depois que terminou o filme, né, eu fiquei pensando, caramba, eu pensei, a missão do Kardec foi desafiadora, porque ele foi contra a igreja, foi contra tudo aquilo que já estava
já estava assim, já era o normal, vamos assim dizer, entendeu? Então ele chegou com todo aquele estudo dele, que chamou a atenção dele, né? As manifestações e tal, e colocou tudo isso junto com a espiritualidade, né? Colocou tudo no papel e começou a publicar o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, enfim, o Pentateuco. Eu pensei, que desafiador devia ser naquela época, né? E eu acho que é um pouco disso que Jesus quis passar nessa mensagem. Eu não vim, né? Quando ele fala que eu não vim trazer a paz, mas sim a divisão, né? Já pensou naquela época uma família? Aqui ele usa de exemplo, né? A família uma família e um dos familiares fica sabendo dessa doutrina espírita e se interessa e chega em casa falando disso, chega em casa com o Livro dos Espíritos na mão. Já pensou que choque? Meu Deus, fulano tá louco, entendeu? Tá aí com o livro louco dos espíritos e tal, não tá batendo bem da cabeça. Então, eu acho que era isso que Jesus também, né? Além do que a Adriana falou, também quis trazer, também quis ilustrar para a gente. Porque Jesus, ele veio tirar a gente veio tirar da gente essa, como eu posso fugir a palavra, desse conformismo, vamos assim dizer, que a gente estava acostumado com a vida material, que é o que a gente vê, né? Então é mais fácil aceitar, vamos assim dizer, né? E ele veio chegando assim com, olha, não é bem assim não. Tem a vida espiritual que é essa que importa, entendeu? Você amar o próximo, você fazer a caridade, é isso que importa, entendeu? A vida material é segundo plano, entendeu? Mas isso também importa. Então, isso causou naquela época aquele rebuliço, né? Porque tudo que as pessoas acreditavam foi por água abaixo e chegou uma pessoa, e então eu lembrei muito de Kardec, porque Kardec chegou, né, com a mesma... Chegou assim, olha, existem comunicações e tal, existe vida após a morte, e os espíritos se comunicam com a gente, enfim. Eu imagino o choque, né, da época, como as pessoas, principalmente as mais religiosas, né, de fato, católicas e tal, o quanto elas se chocaram, né? Então é isso, eu acho que é isso que Jesus quer mostrar para a gente, né? Que seria esse choque ao novo, né? Quando chega algo novo para a gente, na maioria das vezes nos causa esse estranhamento, né? A gente pode até lá na frente aceitar, né? Porque a gente tem que ter mente aberta, claro, a gente tem que parar, mas como é que funciona isso, né? Não podemos ser ignorantes, né? Mas de um primeiro momento vai causar um estranhamento, é normal. Então eu acho que era disso que ele estava falando, né? Desse baque que a humanidade ia sofrer, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Legal essa visão. Quem mais gostaria de falar? Levante o seu dedinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Oi, Fátima! Tá sumida. Gente, ninguém mais quer falar nada. Ah, já que ninguém quer falar, então eu falo. Mas já... Não, fala, Ju, depois eu falo. Fala você, depois eu falo. Não, era só para falar o seguinte, porque eu acho que eu já vi essa lição, já caiu uma outra vez, né? A gente já leu esse capítulo. E aí eu nunca tinha ouvido assim por essa menção, mas aí eu fui ler, porque eu vi que ele é grande, eu fui ler um pouquinho mais para frente. E aí eu achei uma parte aqui muito interessante, que fala... tem problema de se ler um pouquinho mais para frente? Não, né? E aí eu vi uma outra parte aqui que meio que dá um resumo, né? Que é o item 16, ele fala... não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão. O pensamento de Jesus era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça irá lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender.
E aí ele fala, eu vim lançar fogo sobre a terra para limpá-lo dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as mais ervas. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão a perturbação, os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Eu não li tudo, li só algumas partes, mas eu fico sempre pensando o quanto isso pode se aplicar a gente hoje, né? E esse capítulo ele fala bem dessa história, né, de como foi assim que Jesus chegou e de como e a gente pode perceber a diferença hoje, né, agora que ele já enviou o Consolador, né, e que a gente já percebe essa diferença nas nossas vidas. Mas pensando em quanto a gente pode aplicar hoje, o quantas vezes, né, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu vivo numa família onde espírita só tenho eu e minha cunhada, né? Pelo menos assim dos meus dois lados da família. Existem outras religiões na minha família. E eu fico pensando quantas vezes eu já conversando em algumas situações, principalmente com minha mãe, que foi muito resistente, né, na minha mudança de religião, ela já meio que tentou me convencer e quase foi aquele ensaio assim de um debate, sabe? E aí eu fico pensando, e depois, por várias vezes eu já me peguei assim, gente, será que isso leva a alguma coisa, tipo, debater? Tipo, porque não, porque não é isso que você está falando, é isso que você diz não é assim, é isso. E aí eu fiquei pensando assim, o quantas vezes talvez a gente se empenhe, porque eu acho, pelo menos no meu caso, o Espiritismo me trouxe uma compreensão das coisas, lógica, uma compreensão onde tudo tem um porquê, tudo faz sentido para mim agora. Não existe nada, o acaso não existe. Então, às vezes, eu já me peguei, não me pego, né? E quero não me pegar mais, mas já me peguei, às vezes, muito ansiosa de querer levar isso. Tipo, eu quero que as pessoas saibam, eu quero que as pessoas também entendam dessa forma que eu estou entendendo, porque como que a vida fica melhor e mais fácil, eu quero que elas sintam o que eu estou sentindo. E por muitas vezes eu já me peguei na minha família, assim, querendo levar essa ideia dessa forma, sabe? E depois eu me peguei e pensei assim, gente, isso não leva a nada, assim, tipo, a pessoa não entende, porque o momento que ela vive, o que ela sente não é o que eu sinto, não é o que eu vivo. Eu não consegui o que eu queria, e talvez eu tenha conseguido o oposto, porque isso às vezes ainda corre o risco de a gente repelir a pessoa, né? E ainda me sinto insatisfeita porque não é isso que o Espiritismo prega, não é isso que ele me ensina a fazer. Daí eu fiquei me conectando assim também com o que a gente falou ontem sobre a questão da compaixão. E assim, que nesse sentido também é um treino de compaixão e de amor, você olhar para o outro e mesmo que você tenha consciência de que existe uma explicação e de que o outro não está entendendo, ele talvez esteja passando por uma dificuldade, porque ele não sabe ele não entende o que está passando, porque ele não conhece a doutrina espírita. Se ele conhecesse, ele levaria de uma forma melhor. Eu acho que também ter essa calma no coração de respeitar o momento do outro e saber que, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar e se um dia você quiser que eu te dê a minha explicação, eu posso te dar, né? Ter esse feeling, mas respeitar no sentido de que se ele não está disponível, então é porque não é o momento dele, né? Então, quando eu penso nessa coisa do trazer guerra nas famílias e o quanto a gente já recebeu o Consolador, né? A gente já passou dessa fase. Eu acho que a gente está nesse momento da caridade, da fraternidade, e eu vejo caridade e fraternidade nisso também, no respeito ao momento do outro. É só. Jussara, tu queria falar? Não, eu só ia fazer só uma observaçãozinha que Jesus diz que ele veio trazer a espada, que ele veio dividir também, além dessa visão
né, que a Ju trouxe, que a Adriana trouxe, também das reencarnações, que aí faz com que a gente se reencontre, né? Do antes de Cristo e depois de Cristo. Dividiu, né? A história é dividida por ele. Antes era de uma forma, depois, com a vinda dele, as coisas se tornaram mais, vamos dizer assim, amorosas. Ele veio trazer a lei de amor, mostrar para a gente nessa lei. E com isso a nossa história foi dividida por esse homem tão importante, né? Que veio trazer esses ensinamentos para a gente. Então era só isso que eu queria dizer mesmo, porque a Ju já falou bem, porque só eu e ela mesmo que somos espíritas na família, e às vezes a gente, quando está junto, a gente fica até tarde da noite conversando, altos papos, né? Quando a gente se encontra, porque é afinidade, a gente tem muita coisa em comum para a gente conversar, e eu converso com ela, e ela conversa comigo, ainda mais ela, assim, que está longe, né? Quer dizer, só tem aqui o Evangelho, ainda bem que tem todos os dias, né, para a gente poder dividir esse nosso amor em comum. E quando a gente se encontra, a gente tem isso. E realmente, o que ela falou é perfeito. E a gente tem que ter essa sabedoria, assim, de saber que o momento do outro deve ser respeitado, né? Porque imagina se fosse ao contrário, se fosse com você, você não quer saber daquilo agora. E a pessoa insistir com você, olha que desagradável. É muito ruim isso. Então, não fazer com o outro aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente, como Jesus falou. É isso. Fala, Lívia! Foi isso que a Ju falou e a Jussara também complementou, né? É engraçado, porque a vida toda eu nasci espírita, né? Então, eu tive uma breve passagem pela Igreja Católica, porque minha mãe queria que eu tivesse opção, né? Que eu pudesse, por mim mesma, escolher quando eu tivesse a idade, né? Quando eu fosse mais madura. Então, eu cheguei a fazer catecismo e tal, enfim. E por muito tempo, por medo de preconceito, por medo mesmo de preconceito, eu falava que eu era católica. Eu não falava para as pessoas que eu era espírita, porque eu sabia que existia o preconceito, entendeu? Então, hoje em dia, eu não faço mais isso, porque não tem mais sentido nenhum, né? Eu já tô... Não, nem lembro a última vez que eu assisti uma missa, e muitos anos, mais de 10 anos. Então, E é engraçado, porque eu não me importo mais, porque as pessoas, eu sinto que não sou eu que fico incomodada, são as pessoas. Então, por que eu tenho que, sabe, me esconder, vamos assim dizer, sabe? Eu noto muito que as pessoas preferem, não tem o preconceito em si de me destratar, mas tem um certo preconceito, assim, em ignorar a minha posição religiosa. Por exemplo, o meu esposo, né? Muitos daqui sabem, ele é evangélico. Então, quando a gente está junto tal, e tem outras pessoas evangélicas também, do meio dele e tal, fala assim, vai ter tal coisa, culto, ou alguma coisa assim, algum evento, né? Poxa, chama a Lívia para ela participar e tal, mas no sentido assim, ignorando a minha religião, como se eu tivesse sem religião, perdida, sabe? E isso, até certo ponto, antigamente me incomodava, hoje em dia não me incomoda, porque eu penso assim, se a pessoa está ignorando a minha religião e tal, o problema é com ela, não é comigo, entendeu? Então, hoje em dia eu fico bem mais tranquila em relação a isso. E sempre que eu leio essa passagem, justamente, né, que a gente já leu até mais de uma vez aqui, eu lembro muito disso, né? Então, eu fico imaginando nunca sofri um preconceito assim forte nem nada, né? Mas eu fico imaginando as pessoas que sofrem, porque meus pais são espíritas, meu irmão é espírita, mas e a pessoa tipo como a Jussara, a Juliane, que são só elas na família e tal, elas, graças a Deus, as pessoas, né? Elas vivem num ambiente harmônico e tal, mas e a pessoa que às vezes de uma religião diferente da família e é rejeitada, entendeu? Então, a gente tem que sempre também pensar nisso, né? Sempre tratar, muito aquela máxima, né? Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, assim como eu nunca destrataria uma pessoa devido à religião dela, né? Eu procuro não fazer isso, né? E espero que também não façam comigo. Mas se fizer, é consequência. Aí, quando a pessoa faz, é porque ela se sente incomodada. Então, você não tem que tornar isso incômodo para você, entendeu?
Acho que é isso. Ó, eu acho que o Alexandre levantou o dedinho, hein? Eu vi isso. Quer falar, Não Alexandre? foi? Tá fechado o seu microfone. É rapidinho. Eu quero trazer a minha estranha moral hoje, que eu gosto disso para a gente pensar. O Espiritismo é realmente o Consolador prometido? E se for, nós estamos à altura desse Consolador? Enquanto a gente disser o Espiritismo contra outra religião, enquanto nós dissermos a religião A, a religião B, a religião C, não estou falando contra no aspecto de embate, não. Estou dizendo, enquanto nós tivermos o rótulo de espírita, o rótulo de não sei o que, de não sei das quantas, será que a gente está aprendendo alguma coisa? Será? Porque se ele é o Consolador prometido, então não deveríamos nós sermos os filhos do Consolador prometido e consolar? O que fala outra religião também não é cristianismo? Eu te digo uma coisa que eu acredito piamente, que todas as religiões que existem no planeta Terra só divergem nas formas. A essência, quando a gente vai para a essência, ela fala de amor, ela fala de caridade, ela fala de amor ao próximo, ela fala do que Cristo falava. Então, por que tanta divergência religiosa? E aí eu pergunto, será que a Terra já chegou à altura de realmente ter um Consolador prometido? Eu me pergunto isso porque, como espírita, eu acho que é muito fácil para o meu orgulho se perder com mais um título. O título de a religião melhor do que as outras, né? Porque é o Consolador prometido, é a promessa de Cristo encarnada. E daí, se a gente não fizer esse trabalho, e daí? Né? Então, eu só queria trazer essa minha estranha moral para a gente pensar um pouquinho também por outro lado. Bora consolar e bora respeitar o amiguinho. Fala, Jussara. Rapidíssimo. O que a Alexandre falou é isso mesmo, porque eu aprendi na doutrina espírita, não foi em outro lugar, que todas as religiões são certas, estão corretas de acordo com a necessidade de cada um. Você não tem que julgar outra dizendo que a sua é melhor do que... Eu aprendi, foi o espiritismo que me ajudou, que abriu minha mente para isso, né? À medida que eu fui conhecendo, porque no início eu estava igual a Ju também, querendo que todo mundo fosse espírita, porque era a melhor coisa do mundo. Aí, à medida que você vai estudando, você vai entendendo que todas as religiões estão corretas, estão aí porque é permissão, é permitido, porque tem que ser assim, para ajudar as outras pessoas no seu processo evolutivo também. Né? As pessoas entendem essa coisa de espiritualidade, religiosidade, religião, de formas diferentes, e cada um vai chegar ao mesmo objetivo, é como você falou, Alexandre. Todas são ótimas. Depois que eu aprendi isso, acabou o dilema na minha vida. Isso. E aí a Ju botou, cada ser, a cada coisa nesse mundo tem a sua função e seu lugar neste momento. Porque, já pensou? A Lívia é casada com um evangélico, a Jussara também, casada com um evangélico. Aí, até a própria Ju Santos também. Aí, um acredita numa coisa, o outro acredita noutra coisa. Não vai dar certo, né? Vai dar confusão dentro de casa. Cada um tem que respeitar. É o que acalenta ele nesse momento, acreditar dessa forma? É o que está preenchendo ele? Tá tudo bem. Como diz a Alexandre. É o que é o que preenche a Ju acreditar dessa forma? Tá tudo bem também, a gente tem só que respeitar. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Quem? Suelen, eu acho que ela quer levantar o dedo. Ah, levantou! Quantas coisas equivocadas a gente às vezes pode
cometer, pode fazer em nome do amor, né? Em nome de uma crença que a gente acha que é verdadeira e a gente ainda não compreendeu ela por completa. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maior, amigo Jesus e todos os espíritos de luz que nos auxiliaram nessa reunião. Gostaríamos primeiramente de agradecer a cada pessoa que está aqui reunida, aqueles também que não puderam participar por algum motivo. Gostaríamos de agradecer imensamente por essa luz que nos ilumina, pela sua misericórdia, ó Deus, em nos perdoar, em ter tanto amor, apesar de ainda falharmos tanto. Muito obrigada, Senhor, por essa semente de amor que sabemos que já está plantada em nosso coração, que possamos ter força para caminhar, para cultivá-la e que cada vez ela se fortaleça mais. Que o amor incondicional possa cada dia em passos praticados. Que o Senhor pode edificar nossas águas, colocando ali as substâncias necessárias daquilo que necessitamos. Obrigada, meu Deus, mais uma vez por essa reunião, pelo amor que nos une, por cada dia estarmos aqui. Somos imensamente gratos, porque essa reunião nos fortalece. Que o Senhor possa estar conosco nesta noite e para todo sempre. Que assim seja. Maravilha. Vamos tirar nossa foto? Sim! Sim. Cadê todo mundo? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente! Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Ui, tá caindo tudo aqui, socorro.